Tudo bem? Então, depois dessa aula maravilhosa que vocês tiveram com a Marcela, agora eu vou fazer uma apresentação que muitos de vocês, talvez em escolas ou mesmo durante a pandemia, quem me viu em lives, que a gente sentiu falta no ano passado, que é uma apresentação geral sobre a nossa universidade, sobre a Unicamp, sobre as formas de ingressar aqui, e depois a gente vai terminar falando propriamente do vestibular. Então não é uma aula, mas é um conjunto de informações para vocês se localizarem, né, para vocês terem uma intimidade maior com a Unicamp e com o processo que vocês estarão se inscrevendo daqui a pouco, né? Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho dessa nossa universidade. Universidade que vocês viram a Marcela falando que desde que entrou aqui não foi embora, né? Que eu estou aqui há 20 anos. Esta universidade, a Universidade Estadual de Campinas, ela é uma universidade jovem, se formos pensar em termos das universidades, né, centenárias que existem na Europa, ou mesmo aqui em outros países da América Latina. A Unicamp tem menos de 60 anos. Então, claro que para vocês, uma pessoa de 60 anos é uma pessoa velhinha, mas não é o caso de uma universidade, tá certo? Essa universidade, nós oferecemos aproximadamente 3.400 vagas em todos os processos, ano a ano. A Unicamp tem 36 mil estudantes, dos quais 21 mil estão na graduação e os outros na pós-graduação. Essa é uma informação relevante, por quê? Vocês sabem que a universidade tem 3 funções básicas. Ensino, que é onde vocês são formados nas carreiras, né? Então, como o Lucas quer fazer economia, as engenharias, a medicina, a história, a letras, as engenharias, a administração e assim por diante, né? Então, essas são as carreiras no ensino de graduação. A pesquisa, que ela é feita basicamente na pós-graduação, e a extensão, que são serviços prestados à comunidade, seja do ponto de vista de cursos, palestras, eventos, ou mesmo na prestação de serviços, como, por exemplo, a própria área da saúde e o hospital de clínicas. Ora, uma universidade como a Unicamp, uma universidade pública, gratuita, ela está a serviço da sociedade. E a Unicamp tem, nesse índice de graduação e pós-graduação, nenhuma universidade no Brasil tem a proporção tão aproximada entre estudantes de graduação e de pós-graduação como a Unicamp. Então, isso já é um diferencial. Significa que ensino e pesquisa na Unicamp são indissociáveis. Nós somos aproximadamente 2.000 professores. Todos nós somos professores e pesquisadores. Todos nós lideramos grupos de pesquisa. E é por isso que a Unicamp, ser uma universidade de porte médio, a universidade não é gigantesca. Claro que vocês andam aqui e falam, putz, como que isso aqui é porte médio? Para o padrão brasileiro, então, por exemplo, as nossas co-irmãs paulistas, a USP, a Unesp, tem 130, 140 mil estudantes, né? Nós aqui estamos falando de 36 mil, 35, 36 mil estudantes. Só que a Unicamp, sendo essa universidade de porte médio, ela é responsável sozinha por 8 a 10% de toda a pesquisa produzida no Brasil. Então, isso é um diferencial extraordinário para quem vem para a Unicamp. Então, isso também tem que ser um motivo de orgulho, de você querer lutar por uma vaga nessa universidade, porque essa universidade produz novos conhecimentos todos os dias. São patentes, são inovações, são trabalhos publicados. Todos nós, repito, todos nós professores, lideramos grupos fabulosos de pesquisadores que já começam na graduação. A partir do 2º ano, todos vocês já vão perceber que existem possibilidades para aqueles que quiserem fazer iniciação científica e assim por diante. Então, a Unicamp, vocês estão aqui, conhecem bem o campus principal, que é esse campus que fica aqui em Barão Geraldo, mas além daqui, nós temos campi lá em Piracicaba, onde fica a Faculdade de Odontologia, e em Limeira temos 2 campi. A Faculdade de Tecnologia e a Faculdade de Ciências Aplicadas, tá certo? Então, tem uma galera, né, que falou aqui antes e que está lá em Limeira fazendo os seus cursos na cidade vizinha aqui. A Unicamp se destaca nos rankings internacionais como sendo uma das 3 melhores universidades da América Latina. Ao lado da USP e da Universidade Católica do Chile, não há ranking, não há por lado que você olhe que você não vai ver a Unicamp como sendo uma das melhores universidades da América Latina. E aí eu volto, uma universidade com o porte da nossa universidade, que ela é menor, que não tem algumas áreas de conhecimento que todos nós gostaríamos que tivesse, tá certo? Que daí começa, por que não tem tal curso, não tem tal curso? Mas sabemos
que cada universidade, e quando ela foi criada, a Unicamp, ela foi criada com a missão de produzir conhecimento que ajudasse a desenvolver científica, tecnológica, culturalmente, socialmente o nosso país. E é isso que a Unicamp vem fazendo, e isso é reconhecido nos vários rankings, tá certo? Nós temos, se formos pegar esses rankings, envolve aí universidades do mundo inteiro, universidades riquíssimas, né? Então, o fato de que a nossa universidade, graças ao planejamento, graças a para fazer uma boa universidade, dizia o nosso professor, o fundador da Unicamp, um dos criadores da Unicamp, o professor Zeferino Vaz, é preciso ter bons cérebros. E aí eu complementaria dizendo o seguinte: tem que ter bons professores, boa infraestrutura e principalmente bons estudantes. Sem bons estudantes não se faz uma boa universidade. E é esse o nosso trabalho aqui na Conveste. Nosso trabalho na Conveste é buscar os melhores estudantes aonde quer que eles estejam. E por muito tempo se pensava que o melhor estudante era apenas aquele que tirava uma nota maior numa prova. Isso é um dado, é um indicativo, e é assim que vocês entram. Vocês vão participar de provas e terão aqueles com melhor rendimento que vão entrar. Mas, nos últimos anos, nós temos mudado também isso, do ponto de vista de pensar que tem uma diversidade de formas de ingresso, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm experiências educacionais e escolares diferenciadas, então o ideal para nós é ter um mix, que junte alunos vindos de diversos processos. Claro que com isso, né, nós podemos falar, e vamos falar daqui a pouco, nós vamos, mas só para mencionar, tem um vestibular para os indígenas, usamos nota do Enem, tem Provão Paulista, mas o principal caminho continua a ser o vestibular Unicamp, porque ele é a nossa cara, é o que a Unicamp produz de melhor, ela reflete também, e as exigências que a Unicamp tem como uma universidade de referência, ela tem também na sua prova. Quer conhecer uma universidade? Conheça a cara do vestibular dela. Então, por aí você já vai saber o tipo de pegada que essa universidade vai ter. Um pouco da nossa infraestrutura, então, quem foi lá no encerramento do CRIA no ano passado, no Teatro de Arena, que teve aquela aula show com Cartola, as nossas salas de aula, as mais bonitinhas do ciclo básico, evidentemente, o restaurante, bandejão, que aliás, hoje é um dia histórico aqui na Unicamp, graças a uma luta dos estudantes, agora também o bandejão, o famoso bandeco, funciona nos finais de semana, né? Então, a partir de hoje, 6 de abril, tem fricassê, se não me engano, no restaurante universitário hoje. A gente podia até, né, alô direção, coordenação, vamos organizar um dia, porque quem sabe rola um vale para todo mundo comer, depois que terminar aqui e no bandejão. Não custa muita coisa. Bandejão, para que vocês não sabem, se vocês não sabem, custa R$2 o café da manhã, R$3 o almoço e R$3 o jantar, né? Então é evidente que esse preço, ele já é subsidiado, e ainda assim, há vários estudantes que não pagam sequer isso, porque eu vou falar daqui a pouco também de um outro diferencial da nossa universidade a respeito das políticas de permanência. As nossas bibliotecas, aqui a imagem da Biblioteca Central, mas só para vocês entenderem um pouquinho a estrutura da universidade, a Unicamp ela é composta por 24 institutos ou faculdades. Então tem a Faculdade de Ciências Médicas, Instituto de Estudos da Linguagem, Instituto de Matemática, Estatística e Computação, Instituto de Computação, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, óbvio, Instituto de Artes, ou seja, vou falar todos aqui, mas em cada um deles tem a sua estrutura de um conjunto de salas de aula de graduação, um conjunto de salas de aula de pós-graduação, laboratórios, quando é o caso, e todos eles têm suas bibliotecas, auditórios e assim por diante. De uma forma que essas unidades possam funcionar isoladamente e tem as partes comuns, que nós chamamos de ciclo básico, que fica bem no centro do nosso campus. Bom, por que escolher a Unicamp? Um deles, eu já disse, esse grande diferencial de uma universidade de referência, de uma universidade que é líder em pesquisa. Então, portanto, uma universidade que, desde que foi criada, ajuda a produzir novos conhecimentos. Então, não é para repetir a aula, claro que vai ter aula que vai repetir informação, mas a maior parte das aulas e dos cursos, todos eles têm algum aspecto muito diferenciado. E é isso que nós esperamos que os nossos professores façam junto com vocês. Um outro diferencial da Unicamp são os seus programas. Um outro diferencial tem a ver com os programas de internacionalização. A Unicamp deseja que pelo menos 20% dos estudantes, já na graduação, passe pelo menos um semestre no exterior. E isso tem acontecido da seguinte forma:
Existe o programa mais simples, que é o programa de mobilidade estudantil, e esse programa, e a DERE, a Diretoria de Relações Internacionais, funciona aqui do lado da Convest, né? Ela lidera, ela apresenta todos os anos vários editais. Os programas de mobilidade funcionam da seguinte forma: nós mandamos, basicamente para os países vizinhos da América Latina, e também Portugal e Espanha, de vez em quando, nós pagamos a passagem de ida, e de volta, por suposto, para os nossos estudantes, e lá a universidade que recebe, dá um auxílio, moradia e alimentação para vocês. E nós fazemos a mesma coisa com esses estudantes que vêm dos países latino-americanos. Então, aqui são algumas fotos de uma das recepções de alguns anos anteriores. Mas, de qualquer forma, o que a gente espera com isso? Que vocês tenham uma experiência de poder conhecer outra cultura, outra vivência universitária. Então, isso é um grande diferencial da nossa universidade. Então, o índice de pessoas que conseguem viajar, que tem possibilidade, então, por exemplo, eu na minha área, eu sou professor de História da América Latina, todos os meus orientandos tiveram a oportunidade, todos. Teve um só que não foi porque ele não quis. Todos que quiseram, tiveram a oportunidade de ir estudar nos países, inclusive, que eles estudam. Um deles, inclusive, ele fez dois intercâmbios durante a graduação. Claro que era um período melhor na economia, mas ele chegou a fazer um semestre nos Estados Unidos e outro em Buenos Aires. Então, observe, em 5 anos de faculdade, ele conseguiu passar um deles totalmente no exterior, né? E aí a universidade é responsável por essa questão. Óbvio que você não vai ficar, estou indo lá, vou viver lindamente. Vai viver num alojamento estudantil, vai passar perrengue como qualquer estudante passa perrengue, mas, de qualquer forma, isso é um dado importantíssimo. Um outro tem a ver com duplo diploma. Algumas carreiras nas engenharias têm duplo diploma associado ao Instituto Politécnico que existe na França, tá? E essas escolas de engenharia da França, cada ano eles disponibilizam uma quantidade de vagas. Tem ano que tem 30, 40, eu já vi, o máximo que eu vi foi 44 vagas. E o que acontece? Esses estudantes aqui da Unicamp, das carreiras de engenharia, acho que são umas 10 carreiras de engenharias, eles disputam entre si essas vagas. Claro que para ir para lá tem que ter boa nota, bom desempenho, e aí você faz 5 semestres aqui na Unicamp, 2 anos, ou seja, 4 semestres na França, e depois você volta para terminar a faculdade aqui. Consequentemente, o seu diploma vale aqui, vale na França e, por extensão, na União Europeia. Então, isso é um grande diferencial também do ponto de vista das carreiras das engenharias. Duplo diploma na área de pós-graduação, que eu não vou falar aqui, porque eu só falo de graduação aqui, é muito mais frequente, mas isso é um outro processo, e depois, se vocês quiserem, a gente explica. Além disso, a gente tem convênios com mais de 600 universidades. Ou seja, o escritório, a DERE, está aqui para poder te dar apoio para isso. Você, eu quero ir para o MIT, quero ir para Harvard. Parabéns, você e um monte de gente no mundo inteiro. Agora tem que saber se eles vão querer você também. Então, né, porque o processo, obviamente, não é que a Unicamp consegue, chega, bate na porta, olha, eu tenho 2 alunos aqui, eu quero vocês em Harvard. E a gente não vai pagar taxas caríssimas para universidades que existem nos Estados Unidos, por exemplo, no caso dessas 2 que eu estou citando para vocês aqui, tá? Mas só para vocês verem que é muito possível, e isso é um diferencial desejado pela nossa universidade. Um outro diferencial tem a ver com a inovação. Nós temos uma agência aqui, a Inova Unicamp, que eu vou colocar de uma maneira simplificada, que eu diria que ela é uma incubadora de startups. Ou seja, são problemas de conhecimento, são problemas de pesquisa lideradas por professores e com seu conjunto de alunos, que geram patentes, que geram novos conhecimentos, tecnologias, fármacos e tantos outros produtos que podem virar questões comerciais. A Unicamp é a maior patenteadora entre as universidades no Brasil. E ela é uma das grandes patenteadoras, independentemente de ser do circuito acadêmico ou não. Um dado, só para vocês perceberem, uma coisa importante dessa agência, da Inova, né, é que nós chamamos as empresas que são lideradas pelos nossos ex-alunos de empresas filhas da Unicamp. A Unicamp tem mais de 1.000 empresas filhas, e essas empresas faturaram no ano passado mais de 8 bilhões de reais. Esse é um dado importante e relevante porque vocês ouvem muitas críticas à universidade pública. A universidade pública custa caro, é verdade, mas ela devolve integralmente todo o dinheiro que é posto dentro dela para a sociedade, seja formando excelentes profissionais, seja incrementando a economia. Esses 8 bilhões significam quase 3 vezes o orçamento da nossa universidade. Então,
A região metropolitana de Campinas é um grande polo científico e tecnológico do nosso país, em boa parte, graças à existência da Unicamp, que forma excelentes profissionais e que, consequentemente, isso retroalimenta o sistema de que essas empresas buscam alunos aqui para fazer estágio, para serem trainees, e depois, obviamente, a própria carreira e a tradição que vocês vão seguir aí adiante. Outro grande diferencial, os programas de permanência estudantil. A Unicamp tem uma série de políticas de ingresso, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas é importante saber que não basta passar por um processo seletivo rigoroso. A universidade tem que ter o compromisso para que vocês possam permanecer aqui dentro. Por que a Unicamp tem uma política de permanência que é a mais abrangente entre todas as universidades do país? Quando nós tivemos cortes nos últimos anos, por conta de questão orçamentária e tudo mais, porque nós somos uma universidade pública, portanto, vivemos as oscilações decorrentes da arrecadação, da economia e tudo mais, a única área na Unicamp que não houve corte em nenhum momento, pelo menos desde que eu estou aqui na Conveste, desde 2017, foi na área de políticas de permanência estudantil. Sempre houve a expansão de bolsas. Porque, claro, nós estamos vendo uma mudança de perfil de estudantes e, consequentemente, uma dedicação a um investimento da universidade para esses estudantes. A universidade é pública e gratuita, mas isso não basta. Então, para muitas pessoas, você precisa de algum tipo de auxílio. Nesse sentido, todo e qualquer estudante que entra na Unicamp, que tem uma renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, pode pedir algum tipo de bolsa para a Unicamp. Tá certo? E aí vocês serão ranqueados e vocês serão contemplados. Tem aqueles que vão ter só a bolsa alimentação, não vai pagar o bandejão. Aqueles R$ 2, R$ 3 é grátis. Tem outros que vão receber, por exemplo, auxílio moradia. Você pode tanto morar na moradia da Unicamp, como receber uma ajuda de R$ 655, aí você vai morar onde você quiser. Numa república, tem alunos que preferem isso do que ter a própria moradia. A bolsa de maior valor é a bolsa auxílio social, BAS, ou a bolsa de auxílio de formação, que ela é de R$ 816. Em geral, um aluno que pode ter a bolsa auxílio, mais a bolsa moradia, e tem mais a alimentação e transporte, podendo chegar até R$ 2.100 o investimento que a universidade dá para o estudante que tem maior vulnerabilidade. Não é que você vai receber 2.100 na mão, você vai receber na mão 816, mas aí mais os 600 e pouco da moradia. Então isso é 1.400 e tantos reais, isso será seu. O restante é só para vocês entenderem a dinâmica do que a universidade investe. E tem as bolsas de iniciação científica, que não tem a ver com critério socioeconômico, e que está em torno de está em R$ 700, no caso dos valores do CNPq e do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp. A moradia Unicamp, que obviamente ela é disponível para quem não é da cidade de Campinas. Vamos falar sobre as formas de ingresso na Unicamp. Vamos lá. Primeiramente, então, como eu já mencionei algumas questões para vocês aqui, nós temos várias formas. O vestibular é o principal caminho para chegar à Unicamp. 80% das vagas aproximadamente, e a gente vai falar mais sobre ele no final. Mas no vestibular você vai ter a bonificação do PAS e também tem a aplicação das cotas étnico-raciais. Um outro caminho tem a ver com o vestibular indígena, exclusivo para os estudantes indígenas. O Enem, para estudante de escola pública, 10% das nossas vagas, e também outros 10% desde o ano passado, para estudantes de escola pública que estejam participando do Provão Paulista, né? Além disso, vagas por modalidades olímpicas e o Profis, que é exclusivo daqui da cidade de Campinas. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. O Enem. Você pode usar a nota do Enem do último ano, quer dizer, do ano que vocês estão prestando. Então, quem prestar Enem este ano pode concorrer a essas vagas. Não é pelo SISU, ela é um sistema próprio da Unicamp que você indica primeira e segunda opção, tal como no vestibular, e aí com isso você tem outras oportunidades lá no SISU, né? O fato é que, ao usar essa nota, você pode escolher até 2 opções de curso, como eu já mencionei, inscrições entre novembro e dezembro, e é dada a isenção para os estudantes que queiram solicitar, que tenham sido atendidos. O Provão Paulista tem a outra metade dessas vagas que anteriormente era
tudo do Enem. E aí a gente dividiu no ano passado, porque foi criada uma nova modalidade que une a USP, a Unesp, o Centro Paula Souza com as FATECs e a Univesp. E nesse sentido, pelo Provão Paulista, estão automaticamente inscritos todos os estudantes que estão nas escolas estaduais no terceiro ano do ensino médio. Então, já terminei, então não tem como. Agora, se você está no terceiro ano do ensino médio das escolas estaduais de São Paulo, você estará automaticamente inscrito e com a sua nota você vai poder escolher até 5 opções de curso em pelo menos 2 universidades. Então, você vai ter que escolher alguns cursos da Unicamp e outros em uma das outras universidades que fazem parte deste sistema, tá certo? Então, isso foi uma novidade do ano passado e que este ano tem a somatória da nota do segundo ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio. Tanto para o Provão Paulista quanto para o Enem, só vale então vaga para, essas vagas são todas de escola pública, sendo que a metade delas é para estudantes de escola pública que também sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, no caso da nota do Enem e do sistema Enem Unicamp e Provão Paulista, tá? Bom, vagas olímpicas. Quem for medalhista olímpico, ou tenha sido em 2023, ou ganhar uma medalha em 2024, pode também concorrer aí às nossas vagas. Não está fechado o número de vagas não, mas aproximadamente 130 vagas são oferecidas nessa modalidade. São mais de 20 Olimpíadas, quase todas elas na área de exatas. O que a Unicamp busca com isso? Busca estudantes que tenham alta performance em algumas áreas de conhecimento que são muito importantes para nós, como, por exemplo, metade das nossas vagas tem a ver com as carreiras de engenharia. Aliás, eu não falei uma coisa importantíssima lá na primeira tela. São 69 cursos, né, nas 3 grandes áreas de conhecimento. Só para saber um pouquinho mais de vocês, quem vai para a área de humanidades e artes? Opa, muito bem. Pessoal da área de exatas, engenharias e tecnológicas? Pois é, o caminho de vocês para a Unicamp é mais fácil, porque metade das vagas é de vocês. Das 3.400 vagas, 1.700 está por aí. E o pessoal da área de biológicas e saúde? Bastante gente. Agora, por favor, atenção. Pessoal de biológicas e saúde, exceto medicina. Bem-vindos, é gente como a gente, porque a gente, quando eu sou historiador, toda vez que eu falo humanas, assim, aparece 3 ou 4, mas assim, é por aí, esse é o caminho, né? Pois bem, tem vagas olímpicas, quase a totalidade das vagas olímpicas é da área de exatas também, exceções aos cursos de estudos literários, ciências biológicas, história, administração e administração pública e ciência do esporte. Sobre as políticas de ação afirmativa, a Unicamp tem uma série de políticas para poder promover a diversidade dos estudantes dentro do seu conjunto de acadêmicos. Por que é necessário fazer políticas de ação afirmativa? Porque vocês sabem que o nosso país é extremamente desigual. As condições educacionais não são as mesmas para todos os estudantes. Mesmo na rede pública, as condições não são similares entre uma escola e outra. Nesse sentido, a política de ação afirmativa, ela ajuda, num país que tem tanta desigualdade, ajuda a corrigir ou atenuar essas desigualdades. Então, nós temos que ter políticas, como aqui no caso da Unicamp, de bonificação no vestibular, de dar pontuação para os estudantes, como a própria adoção de cotas, como é o caso do Enem, e as cotas para estudantes pretos e pardos, ou a criação de um vestibular indígena, né? Então, isso tem a ver com, num país, repito, desigual, e que não há nenhuma política consistente de combate às desigualdades, há necessidade de ter políticas de ação afirmativa. E aqui eu trago um dado para vocês importantíssimo. Quem tem só o ensino médio, a renda média desse trabalhador era de R$ 1.700 em 2019. Quem tem ensino superior, a renda média de um trabalhador é de 5.100, lá em 2019. Ou seja, esse significa que quem tem ensino superior ganha pelo menos 3 vezes mais do que aquela pessoa que não tem ensino superior. E não é que é 1 mês ou 2 meses, é ao longo da vida. E quanto mais essa pessoa fica experiente, maior a tendência dela ganhar mais. E a pessoa que não tem o ensino superior, a tendência é que ela tenha cada vez trabalhos, e vai envelhecendo, ela vai ter trabalhos cada vez mais precários. E isso é doloroso de falar no nosso país.
Por quê? Tem um outro dado. Apenas 26% dos nossos jovens entre 18 e 24 anos estão nas universidades, públicas e privadas, e EAD, o que vocês quiserem juntar, o escambau. Apenas 26%. Ou seja, o nosso país condena a manutenção da desigualdade porque não há acesso ao ensino superior. Então, acho que esse é um dado importantíssimo de vocês saberem por que vale a pena acordar sábado, batalhar, porque vocês, além de estarem no ensino superior, que isso já vai ser um indicativo de possibilidades profissionais futuras melhor, vocês estarão no ensino superior numa das melhores universidades da América Latina. Então, por isso que vocês precisam entender que antes dessas ações, 70% das vagas eram de estudantes que vinham de escolas particulares. E nos cursos mais concorridos, chegava a dar 90%, 95% de estudantes vindos de escolas particulares. Tá? Então, isso tudo indica para vocês alguma coisa. Como é que se faz essa política de ação afirmativa? Começa pela isenção da taxa. Então, todas e todos vocês devem ficar muito atentos, que se ficarem atentos a esse período aqui, do dia 13 de maio a 7 de junho, que se vocês tiverem o perfil, qual é o perfil? Renda de até 1,5 salário mínimo per capita, ter feito ensino público ou ter sido bolsista de escola particular. Então, nós temos aí esse período para vocês solicitarem a taxa de isenção. E a Unicamp é obrigada a dar o dobro de vagas, 6.680, mas a gente tem oferecido todos os anos, todo mundo que comprova a documentação tem obtido a isenção. No ano passado foram quase 10 mil estudantes que solicitaram isenção. E desde que se solicita isenção, aproximadamente 11% ou 12%, a depender do ano, são aprovados efetivamente na nossa universidade. Então, começa por aqui o processo da política de ação afirmativa. Cotas. Cotas étnico-raciais. 15% nós temos no mínimo 25% das cotas do conjunto dos sistemas da Unicamp. 15% pelo vestibular. E aí, pretos e pardos de escola pública e de escola privada podem concorrer. O que é importante vocês terem atenção é que quem faz jus à política de cotas é pelo critério fenotípico, não é por um critério de ancestralidade, meu pai, meu avô, não. Você tem que ter as características de uma pessoa preta ou parda, as características da população negra, que é o tom de pele, tipo de cabelo e assim por diante. É que isso é importante porque nós temos uma comissão de averiguação, que dá muito buchiche e muito problema por aí. Mas só para vocês saberem que na Unicamp, faz alguns anos, a gente tem feito simplesmente a fotografia que todo mundo que está na segunda fase do vestibular, ela já é analisada previamente. No ano passado, das 1.800 fotografias analisadas, apenas 8 pessoas não tiveram a sua autodeclaração validada pela comissão. Então, nós criamos um processo menos traumático, menos complicado, do ponto de vista de que quem faz o vestibular, né, já pode passar diretamente pela comissão, nem está sabendo que está tendo comissão, mas está sendo feita a análise dessas imagens, e esses índices indicam o critério e a necessidade de a gente fazer isso. Por quê? Para que a política de ação afirmativa seja exercida por aquele que tem direito a ela. A política foi feita com esse intuito. Né? Agora, quem vem pelo Enem, Provão Paulista, passa pelo Google Meet, que também é uma das etapas das comissões de averiguação. No caso do vestibular, os 15% das vagas, para escola pública e escola particular, é importante você saber que você concorre prioritariamente aqueles 15% das vagas, mas você continua concorrendo na ampla concorrência. Então, o sistema da Unicamp não é um sistema excludente. Porque daí você vai ficar na dúvida, poxa vida, eu vou concorrer só a 15% das vagas ou vou concorrer a 85%? No caso da Unicamp, concorra prioritariamente aos 15% e depois você continua concorrendo também na ampla concorrência. Por isso que, embora as cotas sejam de 25%, nós temos tido um nível de preenchimento de 29% a 30%, 31% dos estudantes da Unicamp hoje são estudantes autodeclarados pretos e pardos. Tá certo? E isso em todos os cursos, tá certo? Então, só para vocês entenderem, por isso que eu estou falando que é um sistema não excludente, né? Um sistema dinâmico e não excludente. Para a escola pública, tem o PAAS, é uma bonificação. Quem fez todo o ensino fundamental 2 em escola pública tem 20 pontos, quem fez todo o ensino médio 40 pontos, podendo totalizar até 60 pontos.
Esses pontos, evidentemente, é média padronizada, não é nota bruta, porque, afinal de contas, tem 72 questões da primeira fase, você ia chegar lá, poxa vida, né? Estou com o pé dentro, né? A nota de corte na medicina foi 61, né? Bastava acertar uma a mais que já estava garantido. Não é. Os estatísticos aqui me garantem, porque eu sou de humanas, né? Que esses pontos aqui, esses 60 pontos, eles equivalem, numa escala de 0 a 10, de uma ajuda de meio a 1 ponto. Ou seja, é aquele famoso conselho de classe, quem nunca, né? O que isso significa? Que este estudante que recebe a bonificação, ele vai ter plenas condições de acompanhar o curso. Desmistificando que as pessoas dizem que política de cotas destrói a universidade. Não, pelo contrário. Esses estudantes são os que mais se agarram aos estudos, porque sabem que aquela oportunidade é única, né? Então, essa ajudazinha, aspas, de meio a 1 ponto, ajuda a atenuar as diferenças existentes ao longo da formação escolar. É por isso que a Unicamp, neste caso, não tem cota no vestibular para a escola pública, mas tem a bonificação, fazendo com que em alguns cursos, por exemplo, como economia, chegamos a ter 80% de alunos de escola pública, né? E às vezes, no curso do noturno, no diurno menos. Na própria medicina, 45%, 50% dos estudantes são de escola pública. Então, tudo isso para vocês entenderem a dinâmica do sistema que funciona aqui na Conveste. Porque quanto melhor o desempenho do estudante, maior a chance dele estar. Então, a cota seria 50% secas. Aqui vai permitir que vocês, que estão de escola pública, tenham acesso a mais vagas se vocês estiverem tendo bom desempenho. Então, só para vocês verem que, embora a meta seja 50%, nós nem sempre conseguimos preencher 50% das vagas com estudantes de escola pública, porque o número de estudantes de escola pública participantes do processo, ele é muito pequeno se comparado aos outros estudantes. E aqui vocês vão perceber que nós tivemos uma queda em 2021 e 2022, porque tem a ver o sinal evidente da pandemia, né? Porque vocês sabem que as condições de oferecimento das escolas particulares foi muito superior ao oferecimento da rede pública, né? Por conta de acompanhamento, por uma série de motivos que nem vocês sabem melhor, vocês vivenciam melhor isso do que o que eu poderia explicar aqui. Mas, de qualquer forma, a meta da universidade é ter 50% dos estudantes de escola pública matriculados. Agora vamos lá, vestibular Unicamp 2025. Para isso, é esse o ano de vocês, né? As inscrições, tudo pelo site da Conveste, conveste.unicamp.br, lá tem as provas, desde 1987, tem uma área de simulados para você estudar, tá? Mas lá tem todas as novidades, além das redes sociais, que a gente vai falar um pouquinho no final, né? Pelo vestibular, 2.500 vagas para os 69 cursos. Inscrições de 1º de agosto a 30 de agosto, você pode fazer até 2 opções de curso, sendo que as 2 opções de curso aqui tem que ser dentro da mesma área de conhecimento. Tá certo? Ah, não pode colocar assim, eu quero curso com a letra F, filosofia e física. Não, não é assim que funciona o rolê, não. Aqui você tem que fazer esse, então eu quero filosofia, então vamos escolher agora um segundo curso menos concorrido. Isso é importantíssimo. Não vá me queimar uma chance. São 2 opções. A primeira opção é aquela que efetivamente você quer. A segunda opção, você tem que procurar na área de conhecimento um segundo curso menos concorrido. Por quê? Você vai passar da primeira para a segunda fase, considerando apenas a sua primeira opção de curso, tá? E aí, não adianta querer dar um migué na conversa, você, eu vou colocar uma primeira opção, um curso mais fácil, e deixar a segunda opção, um curso mais difícil. Então, vai lá, vou colocar o odonto, que tem 30 candidatos por vaga, e fugir da medicina, e colocar a medicina em segunda opção. Olha, vamos imaginar que você gabaritou a prova, primeira pessoa, aliás, nunca ninguém gabaritou a prova, ninguém nunca teve 72 acertos, tem 71, mas 72 nunca houve, né? Vamos imaginar que, vai ser esse ano, né? Vamos lá, é o desafio lançado, vamos ver, quem sabe está aqui no CRIA. Mas escute o seguinte, você chega lá, então você gabaritou, você tirou 10 em tudo na segunda fase, tá, você foi a maior nota, assim, você foi o estudante das galáxias, para não falar outra coisa. Pois bem, parabéns, você pediu a vaga em odonto é sua. Porque você disse que a primeira opção era odonto, não era medicina. Tá certo? Então, por isso que eu estou querendo explicar para vocês que nós vamos atender a primeira opção do candidato. Depois atendemos, se existir vaga e outra coisa, e aí você tem um bom desempenho, nós queremos que você entre na universidade. Aí é a hora que você será contemplado
em segunda opção, tá certo? Então, só para vocês ficarem atentos em relação a isso. Primeira fase, 72 questões em 5 horas de prova. Esse é um primeiro diferencial da Unicamp. Ela faz uma prova com o mesmo tempo e menos questões. Por quê? Porque a prova da Unicamp exige leitura, exige interpretação. Não é possível fazer conhecimento, produzir conhecimento. Lembra da primeira que eu falei, primeiro slide? Uma universidade de pesquisa. Não é possível produzir conhecimento, não é possível produzir ciência, se vocês não souberem minimamente ler bem, ler adequadamente, contextualizar. Então, nesse sentido, a prova ela tem o mesmo tempo que a concorrência, mas tem menos questões. Então, isso é um dado. Um outro diferencial é que a nossa prova tem apenas 4 itens, alternativa A, B, C e D. Então, isso também vai dar para você, no mínimo, mais 25 minutos para fazer a prova. Mais um carinho da Conveste. Por quê? Quase sempre a quinta alternativa é tão esdrúxula que está lá só para tirar o seu tempo. A gente não quer que você deixe de ir para a segunda fase, porque não deu tempo de fazer a questão. E a gente sabe que também é importante isso, vocês irem treinando, porque é um ritmo, mesmo que tenha mais tempo, a gente sabe que o tempo é curto para você resolver 72 questões. Tá certo? Então, é diferente de você estar estudando em casa, eu estou nessa dúvida, fico aqui, né? Deixa eu colocar, já que foi citado, deixa eu ver um TikTok, ver se me ajuda. Não, não tem isso na hora da prova, você vai ter poucos minutos para cada questão. Mas, de qualquer forma, é uma prova de primeira fase que os cursinhos dizem que é uma prova de nível fácil, de médio para fácil. A gente concorda com isso, embora eu sei que os estudantes não concordem tanto. Mas a gente tem estatística para poder dizer que é isso. E por que a gente chama e a gente acha que é uma prova de características de nível médio para fácil? Porque são os conteúdos básicos do ensino médio. Se aparece um tema que nunca, não é tão frequente, pode ter certeza que a habilidade que está sendo exigida é leitura. Aí a resposta está só no enunciado. Quando a gente fala que tem uma prova que exige leitura, é porque o texto, o enunciado está ali para te ajudar, mas é óbvio que você vai ter que buscar informações que você carrega da sua formação anterior. A primeira fase é efetivamente o que vocês viram ao longo do ensino médio. E nesse sentido, quero insistir, são temas mais frequentes, temas mais comuns. Porque para nós, a gente poderia fazer uma prova dificílima. A prova, eu também como professor, eu também acho que às vezes ela é difícil. Mas eu poderia fazer uma prova ainda mais difícil. Se eu faço uma prova ainda mais difícil, significa que a incidência do chute vai ser muito maior do que fazer uma prova com nível mais básico. Tá certo? Porque se eu derrubo a nota, e aí vocês falam, a nota de corte lá em medicina é muito alta e tal. Se eu derrubo a nota de corte, tem uma maneira, faz uma prova que ninguém entende, derruba. Só que eu não vou saber quem passou porque sabe e quem passou porque chutou. Né? Porque eventualmente é possível chutar, né? Eventualmente a gente chuta. Pois bem, esse é um dado importante para vocês considerarem aqui, que afinal de contas é essa prova que vai definir quem vai para a segunda fase. Então, na primeira fase, a prova de múltipla escolha, ela indica para mim o que vocês acertam. Agora, a segunda e a primeira fase está distribuída da seguinte maneira: 12 questões de linguagens como um todo, português e literatura 12 questões, 12 questões de matemática e 7 questões de inglês. A área depois de ciências da natureza, 7 questões de biologia, 7 de química e 7 de física. E aí a área de ciências humanas, 7 questões de história e 7 de geografia, com 3 de filosofia e 3 de sociologia desde o ano passado. Né? Antes, essas disciplinas aqui tinham 8 questões cada uma delas. Então havia um desequilíbrio entre as ciências humanas e as ciências da natureza. E foi um estudante, numa dessas falas, que falou assim, professor, mas não tem desequilibrado? A gente nunca tinha se dado conta que estava desequilibrado. Por isso que eu gosto também de conversar com vocês, de ouvir, porque tudo que a gente pode incorporar para aprimorar e melhorar o processo, a gente faz. Né? E também evidencia a importância da filosofia e sociologia num contexto de balbúrdia do ensino médio que vocês vivenciaram, estão vivenciando e ficaram muito inseguros. Né? A prova da Unicamp não mudou a sua característica. E ela sempre preservou todos esses conhecimentos. O que é uma prova da Unicamp? Uma prova da Unicamp é uma prova bem contextualizada,
É uma prova que vai trazer todas as grandes temáticas do mundo contemporâneo. É uma prova marcada pela defesa dos direitos humanos, pela defesa da liberdade de produção de conhecimento e da ciência, pelo combate ao negacionismo. Negacionista não é para estar aqui, porque aqui nós produzimos conhecimento e é isso que nós buscamos. Tá? Então a Unicamp nunca, num contexto que passou aqui recentemente, nunca deixou de tratar as grandes questões. Se você olha a prova de redação, por exemplo, não só ela, né, que é a segunda fase muda a característica da prova. A prova agora passa a ter em 2 dias e são questões abertas. E essas questões abertas, elas têm uma importância para a Unicamp, porque ela quer saber não apenas, porque, repito, primeira fase eu sei o que você acertou, agora eu quero saber como você acertou e até mesmo como você errou. Mesmo respostas incompletas valem ponto. Vou dar um exemplo bem básico. Em física, por exemplo, conversão de unidades e medidas é o erro mais basicão que todo mundo comete, que muitas pessoas cometem. Claro que se eu tenho um raciocínio, tenho um problema, você vai fazer a conta, você não vai chegar ao raciocínio correto se você errou a conversão. Mas a gente sabe que se você errou ali, mas a gente entendeu que o seu raciocínio está certo, só não foi feita a conta certa. Claro que daqui na faculdade a gente vai puxar para você fazer, que não quer que o prédio caia, né? Mas de qualquer maneira, dá para entender que quem entendeu o raciocínio tem algo a mais do que aquele que sequer entendeu o raciocínio. Tá certo? Então é nesse sentido que as questões todas, toda a questão de segunda fase tem 2 itens, item A e item B, e eles valem igualmente, 2 pontos cada um deles. O item B era muito mais difícil, vale mais? Não, vale 2 pontos. Item A, mais fácil? Vale 2 pontos. Então isso também é importante vocês terem na estrutura da prova, na estrutura da questão, de que você tem que responder de uma maneira que chegue a 2 pontos. Precisa encher linguiça? Não, a banca não gosta de gente que fica enchendo linguiça, mas de qualquer forma, quem enche linguiça, a gente torra a paciência e fica lendo mais tempo, mas de qualquer forma, gaste o seu tempo respondendo aquilo que está sendo perguntado, não gaste o seu tempo fazendo tudo que você sabe sobre o assunto, que não tem estrelinha, tá? Não vai receber notinha, professor, nossa que resposta linda, às vezes vai ter uma resposta seca e vai ter uma resposta mais elaborada, claro que a gente gosta, gente, capriche um pouquinho na letra, por favor, treine um pouquinho, faça um pouquinho aí, professora Marcela, que já corrigiu, por favor, faça um esforço, escreva um pouco, gaste um pouco de energia com isso. Então, segundo dia de prova, parte comum para todo mundo e parte diversificada. Primeiro dia, todo mundo faz a mesma prova. A redação com 2 propostas, e você escolhe uma. E esse é um diferencial da Unicamp, a Unicamp não cobra a dissertação, porque a gente não quer estudante que seja moldado, pré-moldado, ponto. A gente quer que você seja posto numa situação real de escrita. Nesse sentido, não se desesperem, porque isso vai ser informado lá, o que está sendo pedido. Tá certo? E assim, os gêneros que caem ali, que a gente chama de gêneros textuais, aquilo que vai cair ali vai ser explicado. Então, por exemplo, recentemente pediu para você escrever um textão na internet. Quem nunca leu um textão? Tá certo? Já pediram roteiro de podcast, já pediu discurso, manifesto, carta, né, resumo, tudo isso é uma coisa que você é colocado numa situação real. O que é importante na prova de redação? Apropriar-se bem da coletânea que está ali. E esse apropriar-se bem, que fique bem claro, não é copiar e colar. Não é uma prova de cópia, é uma prova de leitura e produção textual. Então, nesse sentido, saibam escolher, né, e obviamente tem sempre 2 gêneros e, consequentemente, os temas são temas muito atuais. Então, machismo, micromachismo já caiu a questão da sustentabilidade ambiental, preservação dos conhecimentos dos povos tradicionais. Enquanto a Marcela estava dando aula, só na questão interdisciplinar de ciências humanas, por exemplo, no ano passado, questão de sociologia, caiu uma questão relacionada à produção comunitária, produção agrícola comunitária, entre pessoas que se organizavam, que como isso estava sendo criado, hortas comunitárias como uma atividade de política pública, né? E isso tem a ver super com o tema do Krenak, e aí as intertextualidades, a interdisciplinaridade que pode acontecer também numa prova. 6 questões de língua portuguesa e literatura, 2 questões de inglês, sendo um texto de ciências humanas ou um texto de ciências da natureza. Pergunta e resposta em português.
A gente não quer saber se você sabe, se é fluente em inglês, a gente quer saber se você entende noções básicas de inglês. Eu posso dizer que tem 2 questões interdisciplinares de inglês, eu posso dizer que tem 3 questões interdisciplinares de ciência da natureza e 3 de ciências humanas, sendo que uma delas, o texto base, é em inglês. Dá na mesma. Essas notas aqui, 2 de inglês, 2 de interciências da natureza e 2 de ciências humanas, compõem uma nota só. Porque vocês sabem que não pode zerar na prova da Unicamp, na segunda fase. É a única coisa que vai te eliminar. E aí, assim, como é que eu vou eliminar alguém? Ai, não acertei nada de inglês. Meu inglês é tão tétrico que eu não sei nada, né? Pois bem, você não vai ser eliminado se você não souber nada. Claro que você não vai ter a melhor nota, e talvez isso possa fazer diferença em algum curso. Mas porque essas 2 questões serão somadas com as 2 daqui, com as 2 daqui, compondo uma única prova. Tá? Então, a gente não iria fazer um sistema tão burro que com 2 questões eu já posso eliminar candidatos. Né? Da mesma forma, sou o candidato de humanas, tem 2 questões de interdisciência da natureza. O que significa as questões interdisciplinares? As noções básicas daquele conjunto, ciência da natureza, física, química e biologia, caem de uma maneira genérica para os candidatos. Tá certo? Da mesma maneira que ciências humanas, filosofia e sociologia caem de maneira genérica para todos vocês. Bom, estou me alongando aqui. Então, segundo dia, questões de matemática para todo mundo, só que a prova de matemática de ciências humanas ela é um pouco mais leve, com questões diferenciadas, e são 4 questões de matemática. 4 questões de matemática também para o pessoal da área de biológicas. 2 interdisciplinares obrigatórias para todo mundo, e aí as partes específicas. Quem é da carreira de biológicas faz 8 questões de biologia e 6 questões de química. Porque aí nós vamos ver o aprofundamento dentro da área de conhecimento que vocês estão escolhendo a carreira de vocês. Pessoal de exatas, 6 de física e 6 de química. Pessoal de humanas, 6 de história e 6 de geografia. E uma de filosofia e uma de sociologia, compondo aí o mesmo total de 20 questões no segundo dia de prova. Tá certo? Bom, a concorrência do vestibular ela é muito variada. Tem cursos muito concorridos, como é o caso da medicina, e tem cursos pouquíssimo concorridos e tem grandes ofertas de emprego. Estava conversando com o pessoal ali da fundação, por exemplo, estatística, 5 candidatos por vaga, 6 candidatos por vaga. Isso é uma concorrência baixa. Né? Engenharia de transportes, que não está aqui, tem 3 candidatos por vaga. Então, tudo isso para vocês saberem que existem concorrências complexas. Estão olhando assim a medicina, é isso que você quer? Medicina, eu diria para vocês fazerem uma análise, me corrija aí, como é análise fatorial, quando multiplica uma coisa pela outra, assim? Pense assim, não é 290 por vaga, é 29 por vaga na primeira fase e 10 por vaga na segunda fase. Tá certo o raciocínio? Fica mais fácil você chegar lá pensando dessa forma. Primeira fase, eu tenho que vencer só 29, depois mais 10. É isso? Pois bem, mas medicina em qualquer universidade, ela é concorrida pra caramba. Né? Então, vocês têm que saber disso. Né? Então, aqui, lá no nosso site, vocês têm todas essas informações. E a Unicamp tem obras, como vocês viram, acabaram de ver a excelente aula da Marcela. Então, a Unicamp tem 9 obras. Por que a gente prefere obras? Porque a gente quer que vocês leiam, viu? Mesmo as dicas de quem, às vezes o tempo não vai permitir, mas a gente quer que vocês leiam. Porque a gente acredita que quem lê pensa melhor. Né? Então, a gente quer que você não seja apenas um bom engenheiro, mas seja um engenheiro que tenha uma cultura, uma erudição. Pois bem. E aí, a lista da Unicamp, nós chamamos de obras porque tem textos muito variados, nem todos são obras imensas, né? Por exemplo, Cartola são algumas canções, se não me engano 10 canções, né? Casa Velha é um conto, e este ano a estreia são essas obras que estão em amarelo. A Vida Não É Útil, tema da aula de hoje. Morangos Mofados, são alguns contos dentro dessa obra do Caio Fernando Abreu, que vai ser o tema da próxima aula. Prosas Seguidas de Odes Mínimas, de José Paulo Paes, que é um cara fantástico. Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, do Lima Barreto. Então, essas são as obras que estreiam. Lembrando que vocês já deveriam saber que essas obras estreiam, porque faz 3 anos que a gente anunciou isso aí. Ou seja, a Conveste nunca pega ninguém de surpresa. Logo, logo, nós vamos anunciar a lista para os vestibulares, porque a de 2026, que vai ter lista nova, tem obras novas em 2026. Vocês já estarão aqui, vão ler, vão ajudar, vão ler para poder dar aula em cursinhos populares aqui, para ajudar a formar outras pessoas. Mas, assim, logo, logo nós vamos anunciar 27, 28 e 29, para que as pessoas tenham a previsibilidade e a preparação para poder chegar até lá. A gente prefere isso, repito,
porque a gente quer que vocês leiam e não haja um negócio de memorização a respeito de obras literárias que não leva a lugar nenhum, tá? Então é disso que a gente está falando aqui. Em dezembro, exclusivamente aqui em Barão Geraldo, a prova de alguns cursos que tem prova de habilidades específicas, artes visuais, arquitetura, dança e artes cênicas. A música, a prova é online e ela é em setembro com envio de vídeos, tá certo? No mais, eu acho que eu falei demais, abri um tempo para tirar dúvidas de vocês. Lá no YouTube, nosso canal no YouTube tem várias aulas, inclusive todo o CRIA do ano passado, com as outras obras que não vão ser reapresentadas neste ano, estão todas lá. Tem aulas novas de matemática, que nós vamos ter na semana que vem, aulas novas em português, mas também tem dicas do ano passado, se você quiser já ir aproveitando e olhando tudo que tem no nosso site. No mais, siga a gente nas redes sociais e no site da Conveste tem tudo. E pode escrever também para o vestibular@unicamp, que a equipe de comunicação está aqui prontinha para responder e atender vocês, tá certo? No mais, eu agradeço muito a atenção de vocês e eu espero todo mundo para ser CRIA Unicamp. Eu queria perguntar sobre as bolsas, a política de permanência. Como que faz para receber? Tipo assim, eu entrei, eu tenho que abrir uma conta... Você entra, primeiro você vai ao antigo SAI, que agora mudou o nome, DEAP, você vai apresentar a documentação e aí eles vão exigir que você tenha uma conta, mas eles próprios encomendam, tem uma recomendação de banco e tudo mais, que se você não tem conta bancária, você vai ter que abrir uma conta porque o dinheiro é depositado na conta. Mas tem alguma coisa a ver com a isenção de taxa? Não, são coisas independentes. Ou seja, não ganhei isenção, mas lá na frente eu tenho um outro critério, uma outra condição econômica, você pode solicitar. Inclusive tem as chamadas bolsas emergenciais, que às vezes, sei lá, pode ter acontecido alguma coisa, um desemprego na família e a renda caiu. Então, mesmo que você não tenha sido contemplada, porque todo início de ano tem uma análise de documentação para todos os estudantes, tá certo? Importante é não perder os prazos. Pelo visto vai ser a vida, assim, se eu tiver que responder 250 perguntas. Zé, eu queria saber, porque, por exemplo, ano passado o movimento estudantil fez uma greve na Unicamp, reivindicando algumas coisas, pedindo novas cotas, e eu queria saber quando que essas cotas vão ser implementadas, se é a partir desse ano. Está tudo em discussão, não tem nada... Se as coisas andarem, as cotas que estão mais próximas de serem implementadas é para pessoas com deficiência. Tá? Talvez exista novidades para este ano. Eu tenho outra dúvida também. Quantas chamadas acontecem, especificamente no curso de História? Não, no geral, nós temos 8 chamadas, e aí, havendo vagas, porque que acontece? O fluxo de alunos cancelando matrícula, porque passam em outras universidades, é muito grande. Nós tivemos este ano 2 chamadas adicionais. Nós temos uma data limite, que é quando dá os 25% do semestre, que leva à reprovação de um aluno. Então, não tem como chamar alguém depois que passou 25% das aulas já feitas. Tá? Mas são 8 chamadas, sendo que acho que 4 ou 5 delas antes do início das aulas. Especificamente para... falando sobre as provas específicas. Habilidades específicas. Sim, especificamente para artes visuais, como que funciona isso? Tipo, tem que fazer a primeira e a segunda fase, depois a prova específica, e eu ouvi falar que em artes visuais tem uma... entrevista, como é que funciona? É isso aí, você está sabendo tudo. Tem que fazer primeira e segunda fase como qualquer candidato e tem a prova de habilidades específicas que é aqui. A prova de habilidades específicas, em linhas gerais, ela tem uma parte teórica e ele tem lá as informações. No caso de vocês, história da arte e outras informações que são exigidas ali. Então tem textos que são obrigatórios para serem lidos para a prova de habilidade específica. E depois tem uma parte prática. Pessoal de arquitetura, pessoal de visual... Então, você vai trabalhar ali. Você vai produzir algo que vai ser dado ali. E enquanto você está produzindo, você também já está sendo analisado, está sendo avaliado. Tá? No sentido de que, não se preocupe, tem que ser o melhor das minhas produções. Não, que talvez a sua técnica não é a técnica que você mais domine no caso das artes visuais. Por isso, na entrevista, você pode trazer um portfólio. Tá certo? Que ajuda a tirar algumas dúvidas ali. Mas o que se cobra nessas provas não é o resultado final, mas é a criatividade e a maneira como você está interpretando o desafio que foi apresentado para você. Oiê. O curso que eu quero fazer é no campus de Limeira. Aí eu moro aqui em Campinas. Eu tenho direito a alguma bolsa? Sim, aí é auxílio. Aí você ganha aquela bolsa de R$655 para você morar lá. Porque você não está... Agora, se você fosse de Limeira, então vamos pegar o inverso. Alguém de Limeira vem para Campinas, pode. Agora, e alguém de Campinas que foi para Limeira, vai poder também solicitar a bolsa lá.
Tá? O critério, gente, eu sei que todo mundo gostaria às vezes de sair de casa, é oportunidade, mas o critério também é atender a maior parte das pessoas que vêm de outros cantos do país. Sobre ainda a prova de habilidades específicas, tem alguma previsão para quando que vai sair os textos obrigatórios? Isso é com a Juliana. Os textos são os... Em geral, gente, não há uma grande mudança de um ano para o outro, não. Né? Ou seja, o que está lá, né? Porque, na verdade, junto com o edital sai tudo, mas, de qualquer forma, não há uma mudança na prova de habilidades específicas. Aqui, Zé. Sobre a relação dos candidatos vagas, existe uma relação, tipo, se é específico para ampla concorrência e para cotas, tipo, tem diferença? Tem diferença. A que nós apresentamos aqui, por causa do slide, por causa do tempo, ela é diretamente a relação da ampla concorrência, tá certo? Que é sempre a relação mais alta, tá? Mas você pode entrar lá no site e lá você vai ter a relação candidato-vaga, porque, obviamente, então, os candidatos que são optantes por cotas concorrem entre eles. Então, nós fazemos o mesmo cálculo dos 15% das vagas para aquela relação de candidatos-vagas entre pretos e pardos, por exemplo. Aqui, Zé. Bom dia. Bom dia. Em relação à isenção de taxas, você falou que tem uma renda e tudo mais, mas caso essa renda passe, tem uma outra forma de comprovar que precisa da isenção? Se a renda passou, não tem, porque daí se você ultrapassou, às vezes, pode ser que passe alguns poucos reais, aí depende do fluxo, a gente consegue atender um pouco mais, entendeu? Então, solicite, de qualquer forma. Né? Eu não sei qual é, 1,5 o salário mínimo está dando quanto em reais hoje? Em reais, por favor, aí. 2.000, faz um Google aí. 2.000 e pouco. Por pessoa, Por né? pessoa, isso. Então, assim, estou numa família de 4 pessoas, a renda juntando de 4, então tem um irmão menor, eu, meu pai e minha mãe, a gente ganha 5 mil. Então, a renda já foi abaixo, então você tem direito a isso. Bom dia, eu queria saber, se dá para fazer as duas inscrições, com uma nota do Enem e o vestibular da Unicamp mesmo. Sim. Aliás, quando você faz a inscrição no vestibular da Unicamp, já tem a opção assim, quero concorrer automaticamente no Enem. Daí já está automaticamente inscrito para os mesmos cursos. Isso obrigado pela pergunta, para lembrar aqui. Você pode participar de todos os processos desde que você atenda aquele perfil. Então, hipoteticamente, um morador da cidade de Campinas, de escola pública, e que seja indígena, ele vai poder fazer Profis, vai poder fazer Provão Paulista, vai poder fazer vestibular indígena, pode usar o Enem, pode prestar o vestibular, e foi medalhista olímpico, então pode concorrer pelas medalhas olímpicas. Ou seja, o sistema, ele é complexo de ser explicado, mas ele funciona exatamente para poder garantir que os melhores estudantes por cada um dos sistemas com os perfis diferenciados entrem na Unicamp. Como que faz para entrar no Profis? É só pelo Provão Paulista? O Profis é a melhor nota, é um estudante por cada escola pública da cidade de Campinas de ensino médio, pelo menos um. Como tem 90 e poucas escolas, tem uma segunda vaga daí para aqueles que têm o melhor desempenho entre todos os que se inscreverem. Mas é usando exclusivamente a nota do Enem. É a nota do Enem, no caso do Profis, aqui para a cidade de Campinas. Tá? Na verdade, se você está numa escola que só tem um terceiro ano, você está concorrendo com seus colegas de sala. Manda bem no Enem e venha para a Unicamp. 2 anos de Profis, depois você já entra no Profis, tem 10 vagas para medicina, é o caminho mais rápido da medicina. Eu só quero dar um spoiler, não percam a inscrição para o próximo. Uma das nossas palestrantes de sábado, vem cá, Thaís, do Matemagicando. Ó o spoiler aqui.